Gigadame está de volta com as travessuras. No primeiro jogo pegamos um cara de baixo elo 2100 e uma inglesa. Isso é muito doido. Vamos pular. Contra a inglesa, jogamos como se fossem bobos e apostamos no setup Golden Blunder Panda, ou seja, pulamos com o cavalinho, entrada livre para esse bispo. Peão ali, suco ali, gordinho ali, essa é a configuração anti-bobo. Estamos cutucando o peão. Defesa é o que precisamos, vamos colocar o bispo ali. Empurre os peões e ataque. O mano quebra o centro, precisamos capturar o 6, mas ele está tranquilo. Então ficamos tranquilos também. E agora é só empurrar, empurrar, capturar, capturar, trazer o gordinho e dizer: toque, toque, o Papai Noel chegou com os presentes, vamos derrubar o bispo. Depois que a torre vier aqui, eles vão afirmar que não pode trocar, mas queremos capturar e entrar. O bispo de Casas Claras dele é um verdadeiro dragão, então se a gente conseguir trocar esse bispo por aquele bispo, sempre é uma boa ideia. Ele diz que após capturar terá cobertura. Agora podemos avançar. O rei ficará em posição ruim. Essa torre está mal e você rocou, mas agora está sem roque. Uma vida meio doida, então esse peão vai simplesmente intimidar ele. Podemos fazer o roque e seguir o dia. Quero trazer o grandão, mas não é simples. Dá para capturar, mas ele está tranquilo. Talvez trazer a torre. Colocar uns cavalos no jogo e ir levando o dia, né? Nossa posição está tranquila, então captura e ele devolve. Não dá para entrar ganhando. A dama parece boa pressionando o peão. Pode haver pulos já que não há capturas. Se eu conseguir entrar, a gente está mandando bem. Então captura, captura e traz o grandão para o ataque triplo. Se ele for para a defesa, estamos dentro, mas só depois da bagunça de capturas. Será que dá para colocar a dama aqui? Tecnicamente não dá para pular porque temos cobertura. Será que não estamos só destruindo ele? Talvez após uma jogada de dama aqui ele esteja preparando algo. O cavalo serve para impedir minha entrada. Meu plano era entrar e dizer toque, toque, mas percebi que, após a dama, a torre também impede o toque, toque. Então não é tão bom. Podemos atacar o peãozinho com 3 ou 4 peças e ganhá-lo. Se ele recuar, trocamos as damas, pegamos o peão e ficamos tranquilos. Só empurra para impedir. Eu gostaria de dizer, me deixe entrar. Ele diz que não. E como é que, então, os cavalos entram? Talvez capturar primeiro fosse a melhor ordem de lances. Havia várias formas de vencer. Pelo desenvolvimento é loucura. Posso capturar a dama, ganhar o peão e vencer, mas esse é o jeito chato. Quero meio que ir lá, mas não vai rolar. Posso simplesmente voltar e relaxar, mas dá para esmagar. Olhe para as peças, todas as peças estão na primeira fileira. E não é a maneira mais elegante de fazer o trabalho, mas você ganha o peão e fica de boa. Esse peão é absolutamente... ele só está te intimidando. Ok, ele avançou. Não sei o que isso faz. Vamos pular e cutucar aqui. O F está lá para salvar. Esse peão está tranquilo. Agora o cavalo não tem para onde ir. Não sei o que ele planejava. Acho que você pode jogar o F para salvar se quiser mesmo entrar. Mas faltam táticas para isso, para entrar. Mas não tem entrada de verdade para ir lá cutucar isso. Mas ele está de boa de novo, né? Mas vamos pular aí mesmo assim. Então esse cavalo começa a defender isso. Se você avançar, a gente pode entrar e isso fica solto. Se você tentar cutucar desse jeito, eu posso avançar, posso entrar, posso empurrar para defender. Além de termos um peão a mais, a posição das peças está tão doida que talvez ele tente capturar esse peão. Essa é uma ideia muito interessante. Tem muitos lances bons pra gente, esse é o problema. Beleza, ele entrou. Quer ganhar, mas no fim ganharemos, segundo nossa matemática da escola. Posso ignorar ou ele vai empurrar o peão? Vai pedir para irmos a algum lugar e pegar o peão. Algo pode estar muito estranho, então esse peão vai morrer, o que é um pouco triste. Descuidamos, mas deixa eu dizer que não é tão ruim assim. Temos um peão passado protegido que nos levará à glória. Se você capturar aqui, não ganhamos o peão, mas pode sacrificar. Deixe ele capturar. Recuperamos, e esse peão avança aos poucos com proteção. Então, quero dizer, a posição está fantástica, absolutamente fantástica. Nossa administração do tempo é questionável, não vou mentir. Então, o que você quer fazer? Ok, se a gente captura aqui, ele recupera. Então o que estamos tentando é algum sacrifício de cavalo pedindo para o gatinho capturar. A gente pode recuperar e ele pode pular e ganhar. Então não sei o quanto esse sacrifício é tentador. Era tentador, mas agora não gosto mais. Fizemos escolhas questionáveis e estamos atrapalhados como sempre. Uma posição que era para ser ótima, mas não está sendo.
Quero dizer, sacrificar sem motivo não faz sentido. Posso capturar aqui e ganhar o peão, mas não compensa. Se eu capturar agora, o problema é que ele captura aqui e depois de capturar ele pode voltar e eu não sei. Vamos lá, Barak, deixa o peão morrer. O que estamos tentando? Eu gosto dessa ideia, mas não sei se acredito muito nela. Tecnicamente, estamos com um peão a mais e, se você capturá-lo, a coluna F fica aberta como compensação. Esse peão também fica fraco, já que o outro foi perdido, então é uma boa ideia, mas ele não fez isso. Ele está dizendo captura aqui e o jogo continua. Eu meio que quero enlouquecer, capturar desse jeito, e você não pode capturar aqui. Como o cavalo está sob ataque, você teria que recapturar com o cavalo. O desenvolvimento está tão ruim que é insano. Tem um cheque aqui, o bispo não estava lá. Tentava explorar a ação do PP, mas dizemos que você não tem desenvolvimento. Meio que quero capturar aqui, sacrificar a Thor e dizer que posso até capturar desse jeito, posso até pular para lá. As táticas são simplesmente tão táticas. Posso capturar aqui e ganhar 3 peões ou pular e capturar a torre. A quantidade de escolhas que temos tem opção demais. Não dá para decidir assim. O profissional captura aqui e se eu fizer o mesmo, ele pode salvar a peça, então não é ideal. Gosto dessa ideia, pois assim ganhamos a torre. E qual é a matemática, senhor matemática? O que você está dizendo? Estamos com 2 peões a mais, não está tão bom, tenho que salvar a peça. Ok, ele está tentando algum contra-ataque. Não posso deixar esse peão morrer, pois é um peão atrasado. Posso empurrar? Tem o cavalo pulando e após o avanço ele não corre tão rápido. Posso pular para outro lugar. Acabei de perceber que podemos simplesmente ativar o rei, salvar o peão, contra-atacar e ficar tranquilos. A ganância leva ao sucesso. Não divida doces com a criança, é tudo seu, ele diz. Não faz diferença pular ali, podemos pular de outro jeito. Outro peão sob ataque, o cavalo está de boa. Ele nem tentou salvar. Ele diz, se eu capturar aqui, tem uma torre para ganhar no final. Vamos pôr a torre na coluna aberta, pular ali e dar cheque. 2 peões a mais. O tempo está lento, mas nós somos os melhores. Dar cheque e capturar é o plano. Ele diz... Não sei o que ele disse porque não faço ideia. Só capturamos o peão, certo? E talvez pensamos em avançá-lo. Tem ideias boas demais pra gente. O rei está correndo, ele está indo pro negócio. Algum contra-ataque, eu avanço, o cavalinho volta. Nosso bispo tá meio burro. Quero avançar e apertar, mas não tem mate. Pra onde esse cara tá indo? Acho que ele quer ganhar o peão. Essa é uma ideia. Eu meio que subestimei isso. A gente pode simplesmente ir lá salvar o peão e ficar de boa, quer dizer, a gente meio que já está de boa e o peão aqui com o rei ali. O cavalinho parece preso, mas pode fugir, então não está de fato preso. Vamos só avançar e tirar o bispo de qualquer jogada mirabolante. Mano tem que voltar e chorar como um bom garoto. Podemos dar um cheque, desviar o rei com o peão, mas não ligamos, podemos entrar. Gosto de intimidar os garotos só para ser valentão. O cavalinho está meio preso, então talvez eu traga o rei aqui e tente ganhar caso o mano volte para casa. A gente coloca a torre aqui, tenta forçar umas trocas. Ativa o rei, o cavalinho vai para o canto tentando abrir caminho. Ele está correndo, então ele sacrificou, sentiu a necessidade do R, então ele sacrificou. E o que a gente faz? Alguma jogada de torre aqui, mas isso não adianta nada. Só empurra, quero dizer, empurra o peão e faz uma dama, isso deixa a vida mais simples. Esquecemos que esse peão passado estava só ali dizendo, eu vou passar. O cara está dizendo para não ser, eu empurro e você tem que sacrificar, porque senão é o fim. Cara, tinha 2100 de rating, não era tão baixo assim elo, mas a gente destruiu ele com 90 de precisão e o único lance brilhante provavelmente foi o sacrifício de torre nessa partida. Pegamos a inglesa, tratamos como boba e fomos para o setup de blunder pana com o bispo ali. Ficamos felizes, o peão estava ótimo, se fosse o fish teria levado. O rock foi meio lento. Percebi depois de jogar, tinha um D para fechar. Ele vacilou, dava para pular. O cavalo fez umas maluquices e isso tá ruim, né? Mas a gente ganha o peão e fica tranquilo.
E agora a gente não achou o melhor lance. Esse foi meio duvidoso. O Fish poderia ter dobrado e tal, e agora não foi o brilhante que eu achei que seria, poderia ter capturado ali. Fomos por esse caminho e esse foi o brilhante. Sacrificamos a torre pela glória, pegue a torre, e estamos ganhando muitos peões. E o cavalinho está tentando criar algum contrajogo, mas está fadado ao fracasso. Dobre as pretas e o campeão está aqui. Já jogamos contra o campeão antes? Não, aí bate a depressão. Vida de D4, D5. Vamos lá, vamos colocar nossa fé na configuração do Blunder Pana. Vamos colocar nossa fé na configuração do Blunder Pana de novo no esquema do D4, onde vamos fazer o roque de graça e compartilhar com o peãozinho. Assim, pula e pega o esquema do C por um instante. Achei que ele poderia colocar a dama aqui e partir para um ataque maluco, mas ele ainda pode tentar isso. Ele entrou, ele vai entrar e nos dobrar igual um burrito. A gente nem come burrito porque somos dos Estados Unidos, não do México. Ele quer se livrar do cavalinho e nos eliminar. Se eu pegar, ele vai pegar e fazer aquilo. A gente está bem, mas o nosso bem não vai durar porque ele vai querer ir pela glória. Ele deveria ir para C e, após o avanço, manter o bispo na diagonal suculenta. Se eu avançar, penso em sacrificar 2 vezes e depois ganhar esse peão. Ele está cozinhando. Não gosto desse cadeia de peões. Parece bom, mas é falso. Se eu tomar, ele toma com o bispo, posso saltar, mas ele pode avançar o peão F e se o cavalinho saltar é o fim. Essa é a melhor posição possível para o garoto no chamado defesa indiana, sistema Londres ou outro nome que preferir. G sente que precisa do R, mas vai sacrificar todo o cofrinho. Se a dama entrar, será um desastre. Não acho que possamos avançar um peão assim. Mas então não temos plano? E se colocarmos a torre aqui e jogarmos devagar? Com a ideia de pular aqui e conseguir um pouco de defesa. É uma ideia, mas ele pode estar preparando um lance com o peão G. Se eu pular aqui, ele tenta avançar o peão e vai dizer que está tudo certo. Eu não gosto muito do jeito que a gente se veste às vezes. Esse esquema anti-D4 do Homem Panda é meio questionável. Tem também um certo ângulo de cravada com o F. Tipo, se eu pular ali, você vai cravar. Aqui fora tá ruim. Preciso disso para evitar cravada. O avanço não vai acontecer. Então, dá tempo? Quero dizer, é questionável porque, de novo, depois do avanço, a gente fica chorando igual criança. Ele vem com a cravada e ganha num ângulo insano. Ele diz, não fique bravo, posso pular aqui e depois pular ali, porque tecnicamente o peão está protegendo? Mas então ele tenta prender a dona torre. Eu deixo o torre morrer, o mano leva a melhor. Posso ir pro G? Parece muito ruim. Não posso avançar e perder tempo, né? O peão vem e a gente não consegue. O F está lá e não dá tempo de salvar. Temos pouco tempo. Cara, o segundo jogo é completamente o oposto do primeiro. Que virada, que negócio maluco. Então a gente recua, deixa ele avançar. E aí vamos voltar tentando ser sólidos. Ele vai tentar uma chance insana de ganhar material com uma cravada. Eu nem sei, cara. Parece tão ruim. Não sei o que dizer, ele nem precisa forçar e esse é o problema real. Então estamos com pouco tempo, mal posicionados e nem estamos atacando, ou seja, tudo que poderia dar errado deu errado nesse jogo. Subestimamos o campeão, ele vai nos dar uma surra, tirar nossa pontuação, -11 vai doer, mas tudo bem. Não é o fim, salvamos o peão, ele não foi atrás, ele disse sem saltar, empurramos por aqui, então sem cutucar, depois desse avanço podemos ir por ali. Esse peão não dá mate porque temos a defesa, e talvez depois do avanço eu possa saltar aqui, trocar ali, ir lá, trocar tudo, e em algum momento conseguimos jogo pelo lado da dama. Acho que F foi talvez só um pouquinho lento demais. Talvez precisasse de um ângulo mais agressivo. Talvez ele tenha tido medo de um salto inexistente. Era preciso arriscar para vencer. Agora aproveitamos os cookies de chocolate. Será um sacrifício elegante? Eu não vejo isso. Mas ele viu algo que não vi. Talvez um toma 6 com um cheque de dama, depois um avanço, não sei. Posso até sentar aqui agora. Tipo, eu realmente quero só capturar e ficar por aqui e dizer, me mostre seu ataque porque eu não acredito nele. Ele tem que pôr a dama aqui e trazer a torre, mas é muito lento, né? Ele entrou em pânico, e voltamos para esse jogo idiota. Indiano não é o caminho, japonês é o caminho, todo mundo sabe, não jogue a defesa indiana. Então nós pegamos, ele pega.
E então nós vamos lá porque só queremos trocar, nos livrar de todas as peças de ataque dele, e aí podemos jogar um pouco pelo lado da dama. O nosso cavalo é um verdadeiro campeão da defesa. Ele está segurando as pontas sozinho. É como se ele dissesse: estou aqui, não se preocupe. Wi-Fi, estou aqui. Enfim, a vantagem no tempo acabou, o que é ótimo. Normalmente é mais fácil atacar do que defender, então os lances dele deveriam ser mais fáceis de achar, mas ele não consegue pensar. E de alguma forma conseguimos ter essa ideia maluca de colocar esse cara ali e dizer: me mostre o dinheiro. Caso contrário, nada feito, querida. Ok, vamos derrubar o cavalo. Sacrificando, sacrificando. Eu meio que quero pular ali só para não ter avanço. Acho que não tinha avanço, mas é só por precaução. Ele pode capturar aqui, aqui e depois tentar algo com a dama por aqui. Agora ele está tentando avançar por esse lado. Também está tentando bloquear meu ângulo. Agora eu capturo o bispo. Você captura aqui e nós te prendemos. Depois do lance dele, você precisa capturar aqui. Tentamos criar um contrajogo. Essa é a jogada que queremos. Não sei, dama aqui dá para avançar e estamos tranquilos. Nada para ele. Mano, queremos avançar e cutucar isso. Bem, onde está o ataque? Gordinho traiu o rei e está indo para o contra-ataque. Esse avanço deixou de ser uma festa por causa do torre. Mas agora temos B e podemos tomar lá, e a dama entra. De alguma forma, esses atiradores vão resolver isso. Se ele precisar gastar tempo com um cavalo ou um rei aqui, talvez não seja o garoto mais feliz da escola. A felicidade dele já não existe. Digamos que ele mova o rei para a segurança. Avançamos. Não sei, ele joga a torre aqui. Não queremos capturar e dar chance de ataque, mas pressionamos. Ele sai, ficamos seguros, também saímos. Toque, toma, toma. A dama entra para cutucar. Sem tomar para a gente, mas vamos cutucar. Talvez eu avance. Ele disse que a torre vai lutar pelo negócio e então não está como queríamos. Queria avançar, capturar e conseguir algo, mas não vai dar. Quero avançar, capturar, sacrificar o bispo e trazer a cavalaria. Vamos trazer a torre por enquanto. Se um dia eu avançar, tomar tudo e sacrificar, a dama entra. Cutucamos aqui, talvez ele salve, mas preciso achar uma forma de entrar. Um dia o sacrifício vai acontecer. É questão de tempo. Tomar não importa, pois ele está feliz e ganhando atividade. Vamos manter a atenção. Ele busca o lance certo. Acho que ele está preparando algum tipo de sacrifício de bispo envolvendo a dama aqui. Ele acredita nisso, mas eu não acredito. É difícil acreditar. Depois de capturar, a dama aqui parece boa. Não posso só jogar torre aqui e salvar isso para a gente ficar de boa? No que ele acredita? Sem cheque, o cavalinho entra na festa. Não quero jogar a dama aqui, é muito passivo. Torre aqui é de graça, faz sentido. Não sei, esse peão vai demorar muito. Ele está lá, mas não acredito nisso. O que ele quer vender? Quem está empurrando essa pra gente? Não sei, cara, não tô vendo essa ideia. Ele entrou com o cavalo e está jogando rápido. Depois que pegamos o peão, ele tentará avançar com algumas ideias. Esse é o plano mestre dele. Faz sentido. É um pouco problemático. O cavalo vem aqui para dar cheque. A gente vai ali. É mate, então é problemático. Não vou mentir. Talvez dama aqui, depois dama aqui fosse necessário para se livrar do gordão o quanto antes. Quero capturar, mas depois disso não teremos tempo para dar o cheque. Estamos com um tempo a menos. As torres estão mal posicionadas. Posso ir ali, mas quando o cavalo vem, não temos tempo por causa do cheque. Sempre que vamos ali, é mate. Posso ir lá passar o tempo e deixar o cavalo pular. Tem um mate aqui. Pensei que poderíamos dobrar as peças. Posso ir ali. Deixa ele pular. Vai lá. Dá cheque. Anda. E mais cheque. Acho que essas palhaçadas do cavalo é mais irritante do que pensávamos. Foi meio uma escorregada, digamos assim. Preciso disso agora, mas não temos. Gosto da ideia de avançar, mas ele nunca aceitará deixar o cavalinho morrer. Só vai ignorar e pular. E como o mate não vem, sim, temos um cheque. Será que basta? Ele só vai se esconder como sempre. O cavalinho está tão mal assim? Tecnicamente, eu posso ir de rei aqui. E a rainha entra na festa. Eu preciso de uma maneira de escapar. Tipo, precisamos de uma maneira de escapar. Tipo, levar o rei daqui pra cá é o que precisa. Mas não está lá. Temos que avançar. O cavalinho tem que entrar. E qual o caminho? Posso pôr a torre aqui com algumas ideias? Não, né? Depois do cavalinho tem cheque e vamos pra lá. É mate. Não podemos ir. Essa casa é ruim. Posso perder um tempo aqui, mas aí ele cutuca a gente.
Posso colocar a torre aqui tranquilo. O cara vai dar o cheque, a gente foge com o rei e ele pode dar outro cheque. E tecnicamente a gente sai, mas dá para capturar e fica muito feio. Que vacilo nosso. Subestimamos um sacrifício. Roque pode ter sido lento. Como lidamos com isso? Talvez fosse melhor trazer o bispo para salvar. Tem muito chorão para chorarmos juntos. Então, o que fazer? O que fazer? Tecnicamente, digamos que a gente faça a nossa besteira. Ele entra. A gente faz algum tipo de jogada de torre ali, tentando abrir espaço. Ele pode capturar o peão, mas não nos importamos. A gente finge que não liga, e se ele der cheque, só sai andando. E se ele der cheque, a gente sai andando de novo. Mas esse peão morre também, né? Tem muitos problemas nisso. Esse cavalinho tá muito intrometido, a gente tenta avançar, mas ele simplesmente não deixa. Sim, tecnicamente temos isso para dizer não entra, mas ele só captura, né? E aí ele entra de qualquer jeito. Então isso não ajuda a gente de forma alguma. Eu simplesmente não consigo raciocinar. Torre aqui, cavalo aqui. Não dá para fugir. Isso está morrendo. Estamos chorando. Estamos queimando um tempo absurdo do relógio. Tentamos descobrir, mas não conseguimos. Corremos, ele salta, choramos. Meu cérebro não funciona. Ele tentou fazer funcionar, mas não está dando certo. Não está chovendo, cara. Não está. Ok, a gente só foi muito descuidado. O que fazer? Torre ali. O cavalinho pula. A gente pula também. Mas era cheque. Ele dá o cheque e a gente anda de novo. Ele pega por esse lado, mas não podemos pegar porque o peão está morrendo, como sempre. Por que é uma ideia tão ruim? Tem como fazer isso. Podemos dar o cheque para continuar, mas depois que o rei vem, não há sequência. Ok, gastamos cerca de 4 minutos em um lance que não conseguimos resolver. Quero dar o cheque e, se ele fugir, dar outro, mas o problema é que ele provavelmente vai se esconder como um bom garoto. Esse é o problema, não há mais cheques pra gente. E isso é um checkmate. Eu nem vejo como não levar mate, tipo, eu posso ir ali, mas ele tá se escondendo. Posso dar um cheque bobo só pra desviar, pedir pra ele capturar só pra adiar o inevitável. Mas é inevitável. Sem entrada pra gente. A gente vai dar cheque. Vai lá, dá cheque na gente de novo. E a gente corre. Mano, onde é que tá o caminho pra gente conseguir correr? Meu cérebro simplesmente saiu de férias, ficou doido, posso fazer umas manobras só pra ganhar tempo. Mas por quanto tempo a gente consegue enrolar? Corre, corre, moleque, corre pela sua vida. Você também entra. E depois, corremos de novo. Porque exercício faz bem. Ele dá um cheque e a gente sai do cheque. Ele captura e a gente não consegue recapturar. Cara, meu cérebro não tá funcionando. A gente tá tentando fazer o cérebro funcionar, mas, cara, o cérebro simplesmente não vai. Beleza. Então dama aqui e depois torre aqui seria o sonho. Mas ela só captura, né? A ideia que estamos pensando é ter algum tipo de cheque. E se formos pra lá, será que conseguimos ganhar em algum lugar? A gente acredita nisso? Eu não acredito. Ninguém acredita. Se o cavalinho for a um lugar chique, haverá um cheque aqui. Não é o fim do mundo, mas ainda assim é um cheque. Se você for lá, posso dar outro cheque. O que é uma ideia muito forte. Se ele capturar aqui, nós podemos recapturar. Então a vida está boa. Cheque de cavalinho faz sentido. Ele está jogando para ganhar. Posso dar um cheque, desviar e seguir com o dia. Mas eu queria colocar a torre aqui. Assim, depois do cheque, a gente pode sair dele e ver o que está acontecendo. A gente não tem tempo, cara. Simplesmente não temos tempo para fazer os negócios. Então deixa ele resolver. Ele vai capturar aqui, mas ele disse que tem que ser assim. E agora, para onde vamos? Se eu pegar, a gente chora, né? Isso é chorão. Então o cheque tem que ser assim. Acredita nisso? A gente captura assim, o cheque parece bom. Ele foge. A gente avança o peão. Ele foge de novo. A gente dá o cheque, mas alguma coisa tem que funcionar, né? Cheque de dama não é mate. Como podemos andar, ele pode dar cheque. A gente anda. Rook morre. A gente chora. Um rei aqui é cheque também. Achei que era cheque aqui. Terminei com esse clima de negócios, mas depois disso provavelmente é mate. Então tem que ir pra lá. Única escolha. Eu não tenho tempo de capturar aqui e ameaçar o mate, né? Ele dá cheque e a gente sai. E aí ele captura. Quero dizer, isso é bem impressionante. Vou preparar algo? Depois do cheque não é mate, né? Tudo bem.
Quero dar cheque, mandar ele para lá e dar outro. E aí, o que está acontecendo? A torre captura aqui e estamos preparando algo? Sinto que podemos dar cheque e capturar. Ele não está atacando. O Sr. Hook ainda está lá caso não tenha esquecido. Isso é bom, ao menos vamos capturar a torre. Cheque quebrado. Ficamos felizes em capturar. Ele pode capturar aqui e estamos dentro. Acho que conseguimos revidar. Na verdade, talvez a gente tenha conseguido recuperar porque o cheque da dama é problemático. E tem um peão prestes a virar dama, o que também é problemático. Acho que sacrificar a torre é o ideal agora e capturamos aqui. Se ele der cheque, capturamos o cavalo. Se você capturar aqui, esse peão não consegue promover. Ele está em uma situação insana. Vida muito doida. Não quero dar cheque, pois você pode sacrificar. Queremos que esse peão vire dama. Que bagunça. O rei está dizendo, eu sou tranquilo. Fique tranquilo, neste verão você tem que ficar de boa, beba um pouco de suco gelado de pepino e fique tranquilo. Então o cheque faz ele sair. Não acho que esse seja o foco. Gosto também do cheque de torre. Se quiser dar cheque nele, temos opções. E o cavalo está morrendo. Por precaução, se quiser só tirar o cavalo porque essa torre não participará mais, que era o problema real. Se eu capturar, ele pode dar cheque e a gente se esconde. Estamos tranquilos. Então você tem que fazer alguma coisa agora. A questão é, se ele capturar, o que a gente faz? A gente vai para o lance de dar cheque ou vai para o lance de capturar tudo? Eu gosto do lance de capturar. Não, não, não. Não podemos ir para o lance de capturar. Esse cheque leva a capturas e a peça morre e você chora. Então, se ele capturar aqui, a gente tem que aproveitar isso em algum tipo de ataque. Tem um cheque que parece bom. Ele vai tentar sair andando, podemos dar mais cheques, mas essa é a nossa melhor chance, certo? Esse cheque parece bom. Prefiro ele porque, se ele for para lá, pode ser mate. Se ele for para lá, continuamos dando cheque nele. Onde for, ele vai cair. Se ele tomar aqui, devemos ir para a Terra da Glória. Eu não sei o que ele estava tentando fazer. Não sei. Damos cheque de novo porque precisamos. E ele vai para lá porque também precisa correr. A gente pode capturar o peão. Ele move o rei para cá para manter a proteção. Não pegamos a dama e estamos com uma torre a menos. Precisamos achar o mate, mas acho que não tem. Podemos dar vários cheques, mas ele só ficará tranquilo nas casas claras, e a torre nunca participará. Sem tempo para descobrir, ele precisou ir lá por isso. Então damos cheque desse jeito, e se ele for para lá, dama aqui dá mate. Quem diria? Ele está sendo dobrado como uma batata. Batatas não se dobram, elas são meio duras. Se ele for para lá, posso dar cheque e forçar ele a ir. Assim damos cheque de qualquer forma e ele precisa ir para lá. Com a dama aqui, acabou. Achei que tomaríamos mate, mas um gordinho é gordo demais. Ela é muito rechonchuda. Por isso dizem que é preciso ir à academia às vezes. A gordura sai do controle. Achei que esse era o caminho. Posso dar cheque e capturar a dama. Por que estamos demorando tanto tentando usar o cérebro? Então igualamos as damas e o jogo continua, mas é preciso ter cuidado. Mano vai tentar fugir. Temos um peão passado, o que é ótimo. Notei que a torre e o cavalo estão caindo. O jogo acabou, né? É, acabou. Por um segundo achei que ele estava aprontando alguma coisa. Não, 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 não. Não desse jeito. Quer dizer, eu sei que a posição está ruim, mas vamos com calma. Isso aí já é demais. É um pouco demais. 62 para ele, 68 para nós. E conseguimos um brilhante. Foi um jogo horrível. Depois da abertura, a gente ficou em tanta encrenca que era impossível salvar. Mas a gente é do tipo que faz o impossível acontecer. Legal. Então, o que está acontecendo? Ele avança. A gente faz isso. Sugeriram G5, mas ele foi de F. Como dissemos, F parecia um pouco lento. Mas Fish diz que ainda está tudo bem. Fish diz que você poderia até sacrificar aqui. É insano. Enfim, a gente capturou e as brancas estão mandando bem. E o jeito para ele é simplesmente ir de F. A ideia dele com a dama aqui não ia rolar, pois essa troca nos favorece muito. O certo é jogar G e impedir avanço. Vamos atacar. Fish pede o sacrifício insistentemente. De novo, sacrifício. Só sacrifica. Cara, a gente conseguiu 4 tomates seguidos. O que é isso? Tomate, 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 tomate. Não, o sacrifício está sendo transmitido. Outro tomate. E mais um tomate. Ok, é um tomate mais claro, mas ainda é um tomate. Beleza.
Insano, ele sacrificou e ganhou o tomate. É loucura. Qual era a melhor defesa? A melhor defesa era trazer a dama de volta. Fui ganancioso e agora temos um problema, e agora estragamos tudo. Essa ideia nos deu uma chance de 1% de voltar para casa. Nós conferimos. Rei aqui era o único jeito de vencer, tão difícil de perceber. Qual a diferença? Acho que depois disso esse cheque foi problemático, então faz sentido. Se você colocar a torre aqui, vencemos. Não vimos isso. Se ele colocar a torre aqui, é empate. Ele entrou e nosso rei está correndo. Torre aqui não é. Essa é a jogada brilhante. Ou somos brilhantes e só fazemos nosso papel, certo? Sacrificamos a torre, pegamos outra e ficamos tranquilos. E não tem como a gente capturar aqui. O cheque de dama é o caminho. A gente limpa a casa como um campeão. Se for pra lá, tem um mate. Que virada insana. Finalmente pegamos as peças brancas. Hora de colocar nossa fé em Londres. Sinto que já joguei essa partida antes, né? Mas aparentemente não. Acho que são nomes parecidos. Então, 2 partidas de pretas. Agora Londres é o caminho. Vamos lá e cutucar o peão, colocar o bispo ali, avançar alguns peões e buscar a boa vida londrina. É isso. Será que conseguimos um hat-trick? Será que hoje é um daqueles dias de vitória? Provavelmente não. Vamos seguir. 100 saltos para nós. O cara recusou. Faz sentido. Se ele trouxer um bispo, F, G, H é o caminho. Você quer encurralar ele, mas ele é um 2, 3, 8, 6. A uma vitória dos 20.400 não cairá na armadilha. Nunca capturamos, apenas oferecemos a troca. Se ele capturar, você pode pegar o peão e a dama. Gosto desse negócio de peão, mas todas as vovós dizem que a dama é melhor. Mas o que eu sei? Enfim, a gente captura, avança, expulsa o cavalo e segue o dia. Dou cheque no rei e digo, estamos de boa, você também, todo mundo está de boa. Você quer ir lá e fazer o rock? Eu preferia ir e dizer que não pode, mas ele vai insistir. Eu vou rocar. O que você faz? Gosto da ideia de ir só para você perder tempo. Vou aqui e fico tranquilo. Ele entrou para resolver umas coisas. Para onde o cavalo vai? Posso ir ali? Mas ele tá tranquilo, né? Gosto quando você avança e só cutuca. Tecnicamente, ele volta e vai conseguir rocar eventualmente. Então, nada muito elaborado. A dama parece boa, mas tem aquele avanço. Não preciso expulsar já. Posso fazer isso agora. Ele vai lá, faz o roque e você não pode impedir. Você pode capturar o peão, mas ninguém liga para isso. Posso saltar para algum lugar, tentar trocar algumas peças, criar algum jogo pelo lado da dama, saltar para algum lugar. Posso ajudar? Roque nas colunas. A gente captura, a gente salta. Nada está acontecendo. Parece bonito, mas não criamos nada. Uma dama ali para cravar e ganhar podia até ser uma ideia, mas não há nada. Então eu vou capturar, saltar com o cavalo, cutucar o peão, seguir com o nosso dia. E ter um bom dia. Tenha um bom dia. Se eu for ali, sinto que ele vai saltar de algum jeito. Agora não, mas um dia, queria ir lá pegar o cavalo, saltar, atacar esse peão e talvez sacrificar alguma coisa. Mas eu sinto que estamos exagerando. Dar umas cutucadas não é nada. Eu gosto dessa ideia de cutucar, forçando a torre aqui, mas simplesmente não é o suficiente. Alguns são, mas podemos sentar aqui e ficar felizes, né? Você disse que a felicidade acaba. Como estamos explorando isso? Tipo, qual é o jeito de resolver isso? Porque a gente não pode simplesmente ficar aqui. E a dama nunca entra na jogada. Então qual é o jeito? Talvez eu pule aqui e aqui devagar. É, devagar demais. Estou considerando um possível sacrifício, mas não acho que isso vai acontecer. Estamos preparando um sacrifício insano que nem existe. Vamos parar com essa preparação e só observar, conectar as torres e perguntar, qual é seu plano? Porque eu não consigo pensar em um bom plano. Só colocar a torre aqui e cravar, assim eles podem ir lá cutucar. Eu não queria pegar, mas acho que chegou a hora do cavalinho morrer, porque ele ia ser o campeão dos pulos. Vamos pular também. Podemos. Captura, ele recaptura, e a gente não ganha. Vamos usar táticas de bebê? Agora já podemos salvar, então nada de truques de bebê. Vamos voltar tudo. A gente controla o empurrão, mas ele pode empurrar e pegar mesmo assim, então tanto faz esse ângulo de controle. A dama pode capturar aqui tentando a jogada. Ele quer nos dar cheque, mas não consegue. Então deixa eu só cutucar o peão. E essa partida foi rápida demais. Espera, ele simplesmente deixou o peão morrer. Acho que ele prepara um ângulo de cheque. Posso avançar e dizer que o escritório está fechado. Ou posso saltar aqui, mas aí ele avança e capturar fica meio fraco. Então eu gosto da ideia de avançar só para ficar sólido. Ele pode jogar uma torre aqui e salvar o peão, e aí a gente não leva esse peão tão fácil. Colocar o cavalo aqui faz o peão ser perdido.
O problema do avanço é que ele provavelmente vai avançar e ganhar do jeito menos divertido. O cheque é problemático, né? Então a gente diz sem entrada. Ele diz que tudo bem, pelo menos vou te incomodar como um bom garoto. E aí eu não sei, podemos dobrar, triplicar, mas esse usuário é realmente problemático. Vamos fechar o escritório por enquanto. Não quero que a gordinha entre, mas ela pode entrar. Ele está jogando em ritmo insano e gerindo bem o tempo. Ele falou, te capturo se você me capturar esse tipo de coisa. Nada legal, ele também está entrando, o que não é bom. Uf! Cara, isso vai dar problema. Nosso rei está meio fraco mesmo. Pode pular aqui para seguir com o nosso dia. Não é nada mal. E digamos que você coloque a dama ali, tecnicamente podemos pular ali para salvar o senhor peão. Você pode capturar aqui e depois entrar dizendo toque, toque. O rei está em apuros. Ele está acabando com a gente. Ele com certeza vai acabar comigo. Ok, vamos voltar. Fale, senhor Parker. O peão estava tranquilo. Esse peão está morrendo, fácil de salvar com uma torre, mas ainda assim é algo. A dama parece assustadora, mas não assustadora o suficiente. Então você salvou o peão e qual é o plano? 7-7? A gente cutuca aqui e ali, mas ele faz uns negócios técnicos que não sei bem o que são. Se eu pegar ele, senhor peão morre. Se eu pegar aqui, que temos que fazer, mas os peões estão de boa. Ele está fazendo algo muito técnico. Mas esse cavalo mantém a posição como um campeão. Agora eu só quero colocar a torre aqui e trocar todas as torres. E o gordão parece muito assustador. Só parece muito assustador, mas eu não estou com medo. Quem quer ganhar o peão? Depois de capturar, talvez capturar aqui. Algo ameaça. Posso só avançar e dizer não? Quero dizer, você pode dizer não. Você não precisa sempre dizer sim. Não! Sim, eu preparava um sacrifício, não exatamente assim, mas talvez dessa forma para conseguir o desvio e depois dar o cheque foi assustador. Se ele jogar dama aqui, talvez eu só avance. Esse peão está correndo. Se não tomar cuidado, ele corre até o fim dos tempos. Ele cutucou o peão tentando armar uma cravada para ganhar material. A gente diz, vamos salvar o peão. O que faz muito sentido. Se você capturar, nós ficamos mais do que felizes em capturar também. Então estamos meio que segurando. É uma posição muito, muito perigosa. Você pode ir lá, mas aí é só empurrar. Podemos sacrificar e pegar o grandão por 2 torres, mas não acredito que vale a pena. Então corra, peão, corra pela sua vida. Corra pela sua vida. Ele está pensando. Finalmente o tempo dele está diminuindo. Ok, vamos recuar. Eu procurava o ângulo do cheque, qualquer ângulo maluco. Se eu tentar algo com a dama aqui, ele vai avançar com a ideia de fazer aquilo. Então não está tão bom quanto eu queria que estivesse. Gosto da dama aqui, já discutimos isso. Ele salvou o peão e controlamos a coluna. Acho que não dá para avançar. Além disso, ele pode estar olhando ali para cutucar aqui. Então ele está meio que preparando algo. Não posso ir ali, né? O cheque é complicado. Quero meio que fazer isso. Negócio difícil, complicado. Se avançar, dá para pegar e sacrificar a dama é um pouco demais. Então nada acontecendo. A dama faz sentido aqui. Se o humano avançar, posso arriscar e pegar. Mas provavelmente a ideia real é ir lá e cutucar o peão. Esse é o verdadeiro plano. Posso avançar e ignorar? É demais, né? O humano pega o peão. Eu vou lá, o humano vem aqui. Posso jogar a torre aqui tentando forçar umas trocas. Ele pega, a gente pega, ele pega. Ele não está mais com um peão a menos. Mas será que é o suficiente? Essa é a pergunta do momento. Sempre há essa dúvida no ar. Posso cutucar aqui, mas não vejo muito lucro nisso. Quero mesmo trocar a dama de algum jeito. Posso saltar. Cheque é demais, então precisamos cobrir essa diagonal a qualquer custo. Se ele for ali, posso arriscar e saltar aqui deixando o peão. Mas é aventura demais para mim, então vou colocar a torre aqui. Permitir que o peão morra pela troca. Mas eu não acredito nesse final. O usuário está ativo. Podemos tentar uma contra-jogo, mas provavelmente não vai dar em nada. Provavelmente está mais ou menos igual. Acho difícil alguém ganhar isso, então é melhor jogar seguro. Também precisamos acelerar, pois o tempo está acabando. Nosso tempo é limitado, então ele não pode vencer na cravada. Uma torre aqui faz sentido tentando conseguir a vitória na cravada. Mas se você for, talvez eu só avance. Esse é o problemático. Vou te pressionar. Deixe o peão morrer, ou ele vai trazer a dama aqui para dizer que vai ganhar de graça?
Posso avançar? Deixe esse peão morrer. E então eu não sei. Dama aqui. O cara faz um cheque simples, fugimos e a posição desaba. Temos que pôr a torre aqui para tentar, mas a dama chega e o peão cai de graça. O peão realmente morre de graça. Certo, vamos focar nas trocas, estamos sem tempo. Toma por aqui, a gente toma aqui, você toma aqui e vamos colocar a torre na coluna aberta. Ele provavelmente vai salvar. Temos a mesma quantidade de peões e o jogo continua. A dama parece ser o lance difícil, onde você diz não. Achei que poderia saltar, pressionar no momento certo, e se você tomar várias vezes, a posição melhora de novo. Tome o peão, garoto. É de verdade. Tá de graça. Só pega e vai, cara. Só pega e vai. Só pega e vai. Vai ter que voltar tudo se você não pegar o peão agora. Parece um pouco triste, mas talvez não seja tão ruim porque o rei está muito vulnerável. Acho que você não devia pegar o peão, mas ele pegou. Beleza, vamos fazer um contra-ataque. Sem cheque para ele. Ele atacou meu peão. Tenho que salvar. Assim podemos ativar o rei como bom garoto. Pensei que depois, se você for lá, pode ter contra-ataque. A vida é doida, cara. Você pode capturar, mas meu rei fica muito ativo. Acho que você não pode se dar esse luxo. Eu ingenuamente pensei que podia salvar cada peão. E se eu conseguir ser empurrado para empurrar, capturar e conseguir alguma atividade com o rei, estamos tranquilos. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas eu fui até lá, mas não era para ser. Talvez ele vá lá para tentar dar um cheque de algum ângulo. Ele está tentando um ângulo maluco para criar problemas. Eu posso avançar, deixar o cheque acontecer, sair andando, deixar o cavalo morrer e aí dizer que conseguimos. Mas depois de um certo ponto, talvez seja só a torre aqui e ela está de boa. Não temos a defesa que queremos, então não vai dar. Posso pular, mas sem alegria. Gosto da torre aqui, mesmo sendo arriscado. Dá para dar cheque e capturar. Se avançar, ele vai para lá. Como salvamos esse cara? Não dá. Quer dizer, eu posso avançar, pedir para ele ir para lá e depois voltar. E aí, se ele for para lá, tecnicamente eu posso salvar, mas provavelmente ele vai acabar indo para lá de qualquer jeito daqui a pouco. Posso pular, cutucar. Existem várias formas de conseguir isso. Mas eu não quero fazer isso se a gente não precisar. E se só ativarmos o rei, não é ativação, mas algo assim. Queria pôr a torre aqui, mas não dá. Então pula para algum lugar. Deixa ele dar o cheque. Deixa ele jogar, ou há um peão livre, não podemos pular. É doido, então você tem que arriscar para ganhar o biscoito. Ele deve dar o cheque, vamos sair andando. Ele não pode capturar, pois o peão avança firme. É nisso que acreditamos. Então eu avanço, ele vai para lá, e a maneira de salvar é atacar. Ele vai lá para contra-atacar, e aí eu nem sei. Podemos colocar a torre aqui para salvar, mas o peão morre. Podemos saltar com o cavalo, mas o peão morre de novo. Tá difícil aqui. Tá muito difícil. Essa posição do rei é bem questionável. Eu nem sei o que dizer sobre isso. O cavalinho tá apanhando demais. Essa intimidação tem que parar. Então a gente tem que voltar. Mas o que tá acontecendo? A torrezinha tá boa. E aí eu nem sei mais. Meu cérebro não tá funcionando. Meu cérebro não está funcionando. Você gastou mais 2 minutos no relógio. No último jogo também estávamos com pouco tempo. Neste jogo também estamos com pouco tempo. Hulk parece tranquilo com a ideia de mexer nisso. Ele não fez nada. Queremos ir, mas aquilo impede. Não podemos fazer tudo o que queremos na vida. Posso empurrar? Desvio o gatinho. Sigo meu dia. Não. Não. É sim, nós choramos. O que estamos tentando? Ok, a gente realmente precisa jogar mais rápido. Sério? Só fomos daqui para ali sem conseguir nada. A torre aqui não funciona porque temos uma torre aqui para defendê-la. Não é sobre ser bom ou ruim. Se pudesse lutar pelo E, devíamos ter ido pro E, não pro outro. Vamos nisso. B6 é lento demais. Agora ele perdeu o controle da coluna E, sua única coisa ativa. Se eu trocar as torres, acho que meu cavalo pode levar a gente para a glória. Talvez acabe em empate, mas estou confiante. Se ele ficar passivo, dou cheque. Agora você está passivo. Viramos o jogo do Uno. Não tem cutucada, pois podemos saltar e salvar. Ok, acelera aí, garoto. Rei ali. Ele quer empurrar, tomar e defender, mas temos defesa. Nosso rei está ali. Quer pular para tomar? Acho que estamos indo bem. Estamos jogando muito porque esses peões estão em casas claras. Só esses são problemáticos, pois ele pode atacar por trás.
Não é tão fácil. Ok, ele achou um jeito. Tentamos ganhar esse peão pelo preço desse. Ele diz que é uma boa oferta e aceita. Se ele for, consigo correr? A gente volta. Ele pega o peão, a gente também. Que comece a corrida. Que comece a corrida. Não sei quem está ganhando, mas é uma corrida. Truques de iniciante para ele, caso caia. Se avançar, por exemplo. Mas ele não curte esses truques bobos. Então ele não vai cair nessa. Mas dá para ver o peão. O cavalo tá bem doido. Eu volto e eu quero avançar, mas não dá. Dá para ir pelo negócio, mas não temos isso. Precisamos de algum avanço. Algum tipo de ângulo maluco. Não consigo entender. Isso pareceu meio passivo, mas não tem entrada. Vou avançar aqui para ele não ter esse avanço. Se avançar, a gente vai para lá. Estamos perdendo tempo, né? Preciso de um cheque, mas não sei como fazer isso acontecer. Teve um cheque para desviar, mas deve dar empate. Melhor aceitar e ficar feliz. Avanço do peão, rei lá. Ele está fugindo. Ele está correndo para a vitória. Sem avanço para ele, sem entrada para o rei. O peão não está correndo. A gente está tentando correr, mas não consigo pensar em um plano. O tempo não está ajudando. Acho que devemos agir, trazer o rei e depois posicionar o peão para parar, mas não tenho certeza. Ele quer seguir por esse caminho e tentar achar uma entrada para expulsar a gente se o rei ficar preso defendendo. Tá tudo meio confuso. Muito confuso. Posso dar cheque ali e depois ele traz o rei, certo? E ele fica tranquilo. Esse é o problema. Nunca fica tranquilo. Se ele vai de rei aqui, leva um cheque bobo. Pode capturar. Eu capturo de volta e o peão cai. Talvez seja vitória. Talvez tecnicamente isso seja bom para ele. Mas eu não fui nessa. A gente dá o cheque. O que está acontecendo? A gente quer avançar, mas não consegue. A gente avança e ele está tranquilo. Ele está meio que tranquilo de novo. A gente espera. Não dá para esperar. O peão está correndo. Ufa, o rei está ficando ativo demais. Não gostei de como lidamos com a posição. A gente espera o quê? Não sei, cara. Para onde o cavalo vai? A gente pula, pula e captura. Cara, nossa posição está muito ruim. Se eu for para lá, o rei vai entrar. E esses peões são tão ruins, simplesmente não consigo encontrar uma casa boa para fazer o avanço acontecer. Avança, vamos para lá. Ele pega todos os peões e a casa está errada. Ou seja, ele vai para cá, depois para lá e captura. É um jeito mais longo de fazer, mas não é ruim. Ele vai para cima. A gente avança. Quero dizer, a gente tem que avançar. A gente também está avançando, mas não está dando certo para a gente. Pegamos o peão, mas ele morre no final. Talvez o pulo de cavalinho não fosse o melhor caminho. Se de alguma forma ele voltar e a gente conseguir voltar para casa, vai ficar tudo bem. Mas isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. A gente é muito lento. Nosso cavalinho não foi feito para isso. Vou tentar ir lá e avançar. O problema é que ele pode sacrificar. Ele pode sacrificar e usar o peão. Posso avançar, mas ele segue tranquilo. Está tranquilo. Eu vou lá e ele avança. Mano, avança. A gente vai aqui. E aí ele avança de novo. Podemos dar o cheque, mas ele nunca vai aceitar. Então ele avança. Eu dou o cheque, volto e pego. Está ruim. Também você pode pegar aqui. Não sei, cara. Xadrez é difícil. É simplesmente muito, muito difícil. Por que estamos dando pré-move? Esse foi um pré-move muito ruim. Esse lance de pré-move foi horrível, horrível. A gente meio que quer pular aqui e sacrificar, mas ele nunca vai deixar isso acontecer. Ele só vai fazer algum lance de passar e a gente não vai conseguir sacrificar o cavalinho pelo peão e entrar e de alguma forma fazer alguma coisa. Esse era o sonho. Esse era o sonho. Que vacilo, cara. Devíamos ter aceitado o empate quando pudemos. Fomos gananciosos e deu errado, só insistimos demais. Não acertamos isso. Se a gente pega aqui, ele pega a dama e de algum jeito a gente não ganha a dama de volta. Esse é o problema. Se eu pudesse sacrificar, talvez conseguíssemos algo. Não tem um bom cheque pra gente. A gente precisa de um cheque milagroso. Mas não tem um bom cheque. Não tem um bom cheque pra gente fazer o que precisa. GG's mesmo. Beleza, vamos achar o botão de desistir e ver onde estava a defesa. Provavelmente era empate, mas estamos de acordo. Vamos analisar o que estava acontecendo. Principalmente após a parte do meio do jogo, quando tentamos ser estilosos, fomos com o rei Bomb Cloud e até agora o Fish acha que não está tão ruim. Beleza, então o Fish está interessado em quebrar o centro imediatamente. Essa ideia de ir devagar foi questionável, e jogar sem roque não é tão estiloso quanto pensamos. Beleza.
E aí, depois que ele faz o lance dele, eu achei que estava satisfeito com essa troca de bispos e que a gente estava mandando bem. Mas isso foi um vacilo, né? Uma dor, tem um bispo aqui atacando a torre e entrando, e a gente chora igual criança. O rei devia dizer, não entra, assim voltamos e o jogo segue. O rei está muito fraco, só pensa na posição dele. O ideal é pôr a torre aqui direto, não cutucar o peão. O pró entra e a gente estava mandando bem mesmo, acho que a gente estava mesmo era em apuros. Agora estamos de volta. Rook nunca foi o caminho, essa nunca foi a coluna certa para explorar. Estamos indo bem, ativamos o rei. A gente pode simplesmente avançar o peão. Por que você não avançou o peão? Estávamos tentando salvá-lo. Isso é problemático, né? Me meti em muitos problemas. Aqui é só um empate. Essa troca foi desnecessária, pois deu a ele a atividade que queria, e eu não consegui pensar em um plano. Ele disse para não fazer nada, né? E esse C5 sacrificar o peão e entrar com o cavalo para pular e tal? Onde foi o erro? Esse é o erro, né? Isso ativou o rei. Se não fizermos nada, esse rei e isso não entram. Ninguém ganha. Se só voltarmos com ele e dissermos não entra, tá tudo bem. Do jeito que foi, a gente tá literalmente ajudando ele a avançar. Bom, esse foi um ponto horrível. Mesmo assim é empate. Isso é loucura. A gente tá mandando bem nessa defesa. E o jeito de empatar é não capturar com o cavalo, mas sim com o rei. E dessa vez, o quê? Qual é o jeito? Será que o rei chega a tempo? É louco como isso se segura de algum jeito. Ele consegue segurar. Podemos trazer o rei aqui, cutucar o bispo e o peão vai avançar. Ele precisa ter mais cuidado. Pegamos o peão do jeito errado. O cavalinho deveria ficar aqui para pegar o peão e ativar o rei, mantendo o bispo de fora. E agora ele só está de boa, né? Sim, negócio de cavalinho bem técnico. Isso aqui foi vitória fácil para o garoto.